atenção, eu não sei se você já leu essa história. Acredito que sim. Lucas capítulo 7, verso de número 11, conta-nos a história da viúva de Naim. Eu quero trazer aqui para você um detalhe muito importante. Eu acredito que você já leu esse texto, já pregou sobre ele, mas talvez nunca parou para prestar atenção nesse detalhe. Eu confesso que essa história existem muitos segredos, existem muitos detalhes que quando você lê o texto correndo, você não consegue perceber. Mas eu vou te mostrar aqui, pelo menos um detalhe. E se você gostar desse vídeo, eu vou começar a gravar uma sequência de vídeos falando sobre cada detalhe desse texto aqui. Eu tenho certeza que vale a pena você aprender, porque essa história você encontra em várias campanhas. Muitos pregadores, inclusive renomados, pregam sobre esse texto. E é importante que você observe esses detalhes. Vamos lá? Lucas capítulo 7, verso de número 12, diz o seguinte: e quando chegou perto da porta da cidade, está falando de Jesus, ele estava chegando perto da porta da cidade. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Nós estamos falando da cidade de Naim. E uma mulher, que a Bíblia chama ela de viúva, estava carregando o seu único filho para sepultar. Mas o detalhe do texto, só nesse texto aqui que nós lemos, existem vários detalhes. Eu quero trazer aqui para você um detalhe. E o detalhe que eu quero trazer aqui é: e chegando perto da porta da cidade. Talvez você não saiba o quanto que essa expressão ela é importante para se compreender algumas coisas do texto. E você vai ver isso agora. Eu anotei aqui, e é o seguinte: no mundo bíblico, a porta da cidade era muito mais do que uma entrada. A porta no hebraico era chamada de Saar. Porta da cidade era chamada de Saar. E essa entrada era muito mais do que uma entrada e saída. O que ela representava dentro da cultura judaica? Pelo menos 4 coisas que eu quero destacar aqui que a porta da cidade ela representa. A primeira, a porta da cidade era o centro jurídico da cidade. Ok? O centro jurídico. Ali acontecia as maiores decisões. Era na porta da cidade que aconteciam sentenças, que aconteciam julgamentos. Era na porta da cidade que acontecia os maiores negócios. Compra e venda acontecia na porta da cidade. Então, a porta da cidade era algo de extrema importância para aquela cultura. Segundo, representava um espaço público e oficial. Terceiro, era um lugar de transição. Quarto, local simbólico de vida e morte. O primeiro detalhe que eu destaquei para você, que é porta da cidade, por que eu fiz questão de salientar isso aqui? Porque a Bíblia diz que Jesus parou na porta da cidade. Se o contexto histórico, cultural, diz que na porta da cidade era um ponto principal onde aconteciam os julgamentos, isso aqui no mundo espiritual tem um poder extraordinário. Porque a morte, ela estava reinando dentro da cidade. E eles estavam passando exatamente pelo ponto onde aconteciam os julgamentos. Isso significa que se a mulher saísse da sua cidade, se aquela viúva saísse da sua cidade e atravessasse aquele portão, a sentença já estava concluída. Você pegou isso ou não? A sentença já estava liberada, morreu, acabou-se as esperanças. Jesus estava chegando exatamente no lugar da sentença. O que significa isso? Significa que Jesus, ele era o juiz dos juízes. Ele era capaz de vencer a morte. Ele era capaz de transformar o choro em alegria. Ele era capaz de parar o enterro. Ele era capaz de trazer a vida para aquele menino de volta. Então, ele se aproximou da porta da cidade, onde acontecia todas as sentenças, para revogar uma sentença que já estava liberada. A sentença era a morte, mas a vida chegou. E quando a vida chegou, ele faz com que aquele ambiente de morte possa ser alterado. Aonde tinha choro, passou a ter alegria. Aonde tinha gente lamentando, passou a ter pessoas glorificando a Deus. Então, a porta da cidade traz algo de extraordinário para essa história. Eu estou trazendo para você aqui apenas um detalhe. Tem vários outros detalhes dentro dessa história que você pode estar aplicando, tanto trazendo conhecimento histórico, cultural e teológico, quanto também o sentido espiritual. Agora, eu quero te fazer um convite. Se você quer aprender um pouco mais sobre essa história com profundidade, observando todos os detalhes, eu desenvolvi esse e-book aqui, ó.
Esse e-book tem aproximadamente 50 páginas só falando sobre essa história, a viúva de Naim. Aqui você encontra vários detalhes que você nunca ouviu ninguém falar. E tudo o que eu mostro nesse e-book é respeitando contexto histórico, contexto cultural, contexto linguístico, contexto teológico e também eu dou aplicações espirituais. Então, se você quer aprender essa história com mais profundidade, se você quiser adquirir esse e-book, ele custa R$27. E para você adquirir, você tem que deixar o seu contato aí nos comentários e eu vou te chamar, tá bom? Lembrando que esse e-book, ele é em PDF. Eu sempre falo isso e as pessoas falam, Arthur, não tem como mandar no físico? Não, todos os meus materiais são em PDFs, tá ok? Eu mando para você, você pode baixar, encadernar, porque se eu fosse imprimir e mandar para sua cidade, a gestão que eu teria que ter não compensaria para mandar para você, ficaria muito caro, tá certo? Então, recado dado, que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Eu te espero no próximo vídeo.